Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje com o Bernardo Pequito, da Beta Capital. Olá, Bernardo. Olá, João. Muito gosto de estar aqui. Bem, antes de mais, exatamente, ia começar por te agradecer a disponibilidade para estares aqui, partilhares um pouquinho do conhecimento daquilo que é o mundo do Venture Capital e começo mesmo por aí, ou seja, quem é a Beta Capital, já não é propriamente uma entidade nova pelo mercado. Qual é que tem sido o vosso percurso e qual é, no fundo, o vosso target pronto, no apoio ao financiamento eh, com risco e que imagino também seja smart capital ao mesmo tempo, no fundo Uhum. ajuda os empreendedores também com conhecimento para além de dinheiro. Exatamente. Foi precisamente isso que esteve na gênese da nossa fundação, em 2003. Apoiar ideias, projetos tecnológicos nas suas fases iniciais e ajudá-los a crescer, financiando-os com capital. Desde 2003 que eh, estamos na atividade de capital de risco, que é uma atividade, enfim, também relativamente recente em Portugal. A indústria começou por volta dos anos 2000 aqui em Portugal. E apesar de agora se falar muito de startups, na altura eu penso que se calhar 90% das pessoas em Portugal nunca tinham utilizado essa palavra, ou empreendedorismo. Portanto, estamos a falar dos inícios aqui da indústria. E nós, ao longo destes anos, temos feito precisamente isso, portanto, investimentos em empresas que desenvolvem novos produtos de base tecnológica, produtos com uma forte componente inovadora, diferenciadora, e com potencial e uma ambição de escalabilidade global e que possam, de facto, ser produtos que se distingam e que têm um alcance global, disruptivo nas indústrias onde se inserem. Nós financiamos essas empresas nessas fases iniciais de desenvolvimento, portanto, nas primeiras versões dos produtos, as primeiras vendas, a constituição, o crescimento de uma equipa à volta da equipa de fundadores. E participamos nesse desenvolvimento com a nossa experiência, apoiando as equipas fundadoras das empresas, em matérias de estratégia de negócio, de tomar as decisões importantes para os seus negócios. Certo. Bem, dizias há pouco que o vosso investimento é centrado nas áreas tecnológicas, ou seja, vocês investem apenas em negócios com base tecnológica. Sim, é verdade. Portanto, importa perceber aqui que, e também para quem nos esteja a ouvir, que quando estão à procura de financiamento, devem procurar o tipo de parceiro que é adequado ao projeto. E o capital de risco tem algumas características diferentes de outros tipos de financiamento, como, enfim, um private equity, um banco. E quais é que são essas características? Bom, como o próprio nome indica, são investimentos numa fase de alto risco. E para alto risco, diz a teoria, que devemos ter um potencial de alto retorno. E é isso que esperam os nossos investidores. E para que isso aconteça, um, os projetos onde nós decidimos investir têm efetivamente de ter esse potencial de crescimento muito elevado. Isso não ocorre em todos os tipos de setores, por exemplo, setores em que uma forte dependência de recursos humanos, ou seja, para vender mais preciso dos mesmos custos, portanto, que não tenham uma estrutura escalável, não permitem atingir esses graus de rentabilidade. E por isso, o capital de risco foca-se muito em projetos de base tecnológica, precisamente porque a tecnologia permite um crescimento escalável aos negócios. Mas quando falamos em tecnologia, não, enfim, hoje em dia é difícil de fugir à questão da informática, dos computadores, da internet, mas nós não investimos só em projetos enfim, de Ligados ao internet. IT, não é? Sim, eu estou aqui a hesitar porque no final do dia todos acabam por ter alguma coisa a ver, é inevitável, mas quando pensamos em investimentos que a Beta Capital faz,
estamos a falar de coisas como dispositivos médicos, como projetos na área das ciências da vida, novos materiais, um, e por isso não é necessariamente internet. Certo, Portanto, entenda-se novos produtos de base tecnológica, como tecnologias em diferentes indústrias, possam de facto ser diferenciadoras. E essa é uma característica fundamental, porque se eu estou a vender o mesmo produto que 100 ou 200 empresas à minha volta da mesma forma, é muito difícil eu destacar no mercado e, portanto, é difícil ter um crescimento rápido portanto, os investidores não vão ter rentabilidade. Daí o nosso foco é em perceber o que é que a tecnologia ou o produto que nos está a ser apresentado tem de diferente. É mais rápido, é mais barato, é mais eficiente, é mais sustentável. De que forma é que se vai destacar no mercado? E por isso a inovação tecnológica é fundamental, está na gênese dos projetos em que nós investimos. certo. Da minha perspectiva, nos últimos anos tem havido uma evolução, e também ainda ao encontro daquilo que dizias há pouco, tem havido uma evolução grande neste mercado do venture capital, mesmo do private equity, em Portugal. Portanto, têm surgido várias novas entidades a atuar neste sistema, neste mercado, o que naturalmente obriga, em função da maturidade do mercado, não é, que cada uma se vá diferenciando e se vá especializando, se calhar, em determinados temas. Uhum. Como é que se deve, um empreendedor que nos possa estar a ouvir, como é que, e se calhar, partindo aqui um bocadinho do pressuposto, a maior parte dos empreendedores acabam por, quando necessitam de capital, vão bater a todas as portas. Imagino que seja um processo relativamente comum, também Uhum. vou assistindo a isso. Mas a minha questão é, como é que se deve posicionar um empreendedor junto de uma venture capital, e neste caso em concreto, quando é que a Beta Capital pode ser interessante para o empreendedor? Ou seja, em que fase, em que estágio do seu negócio é que vos interessa investir, basicamente, e que no fundo possa Uhum. fazer aqui o match com o interesse que o empreendedor ou que a startup possa ter, pronto, partindo já deste pressuposto, startup, empresa de base Uhum. tecnológica, com Uhum. relativos anos de existência. Não sei se entretanto disse alguma asneira pelo meio, por favor, corrija-me. Não, portanto, é verdade, sim, que, como dizia, isto é uma indústria relativamente nascente, tem cerca de 20 anos em Portugal e muito temos evoluído. Ainda assim, convém só termos uma noção clara de que a indústria como um todo, portanto, todos os fundos em Portugal juntos, provavelmente totalizam um fundo médio enfim, em Londres ou na Suíça, ou já para não ir nos Estados Unidos. Portanto, estamos a falar desse tipo de dimensão. Certo. O que obviamente significa que ainda há uma limitação do capital aplicado neste tipo de investimentos e que, pronto, o nosso trabalho é, no fundo, tentar aumentar sempre o número o valor dos ativos sob gestão e nos nossos colegas da indústria igualmente. Ainda assim, para a nossa dimensão também, temos conseguido fazer coisas interessantes, temos conseguido produzir um número interessante de empresas e com qualidade, que no final do dia é o mais importante, se virmos as estatísticas, enfim, e os unicórnios não significam logo diretamente serem unicórnios que vão ser negócios para ficar, mas é um bom indicador e temos um número. Agora não sei se já foi ultrapassada essa estatística ou não, mas temos um número semelhante ao de Espanha, um, para um valor de capital totalmente diferente e, portanto, dá-nos aqui pistas de que, pelo menos, existem projetos interessantes em Portugal, e que chamam a atenção também a investidores internacionais e conseguem crescer e atingir escalas globais. Quando, quando um fundador de uma empresa, ou quando alguém está a pensar em começar uma empresa, pensa no tema de financiamento, tem, em primeiro lugar, que entender de que forma é que está organizada a indústria e quais são os tipos de investidores
para as diferentes fases, ok? No início, para fases em que ainda praticamente só há uma ideia, que são de fases de risco muito elevado, em que é preciso, para mitigar esse risco, é preciso ter ou uma experiência pessoal muito próxima, ou uma rede muito próxima daquele projeto. Entram aqui muitos business angels, não é? Portanto, são pessoas que fazem investimentos até um determinado montante e que se envolvem bastante nessa primeira fase e que têm propriedade normalmente nas áreas em que investem e apoiam muito os fundadores nessas fases. Depois começam a entrar as sociedades de capital de risco com fundos de investimento que começam por exigir já alguma maturidade na troca de informação, nos números que apresentam, mesmo nos contratos de investimento. E é importante perceber que estes diferentes parceiros estão à espera de diferentes características nas empresas e por isso faz sentido quando procurarem, primeiro olharem para a fase em questão e perceberem a que tipo de investidores é que devem bater à porta. Depois, sim, concordo que devem bater a máximo de portas possíveis numa primeira fase para alargar o seu leque. Enfim, desde que sejam sociedades que tenham características de acordo com o projeto, porque isto é um trabalho que requer bastante dedicação, muitas vezes, e isso é uma mensagem importante que eu gostava de deixar, quando nós deste lado dizemos que não, esse não pode ter mil e uma razões, e não, isso não quer dizer que o projeto não seja bom ou que a pessoa não seja boa. Significa que naquele momento não há um enquadramento do projeto Na vossa no objetivo e estratégia, na não é? situação daquele fundo Exato. ou daquela sociedade. E já tive casos de pessoas de projetos que disse não no momento e que mais tarde essa posição inverteu-se e isso faz parte. E a segunda mensagem um bocado relacionada com esta é eh, começar o mais cedo possível a construir a sua rede com investidores é muito importante, porque é diferente eu analisar um projeto que está a levantar capital, mas que já falou comigo há um ano para cá e que todos os meses me manda só uma newsletter ou um e-mailzito a dizer este mês crescemos X%, este mês fizemos aquilo, e que eu vou vendo que há ali uma progressão da empresa, que depois quando chega a mim eu já tenho um histórico, não é? Um bocado como analisar o risco, como os bancos analisam o risco de crédito, com as devidas diferenças. Já há ali um histórico de perceber, ok, esta equipa está focada em fazer isto e tem trazido resultados. E por isso, outro conselho enfim, que eu gosto de deixar é começar o mais cedo possível a trabalhar as relações. Um, Obviamente não exigir, se não exigir também dos investidores aquilo que não estamos dispostos a dar, ou seja, se não temos informação preparada, se não temos um plano de negócios, se não sabemos onde é que vamos aplicar o capital, não vale a pena bater às portas dos investidores para a dizer que precisam de capital. Têm que estar preparados para trabalhar essa ronda. Mas podem bater à porta e dizer, olha, gostava de que conhecesse este projeto, e podemos te manter atualizado durante os próximos meses, sem estar à espera aqui de uma avaliação do projeto. E depois, quando é o momento certo, já há aqui um histórico. Certo. Qual é o vosso ticket médio, digamos, se é que são valores que possas divulgar, que habitualmente vocês entram como capital de risco? Ok. Sim. Nós, neste momento, estamos a investir entre 200 mil euros a 1 milhão de euros por projeto, com o nosso fundo, o fundo Beta Innovation, em projetos que já apresentam aqui, portanto, desenvolveram um protótipo, uma prova de conceito, estão a ter os primeiros clientes, e precisam de capital para continuar o desenvolvimento
do seu produto e melhorá-lo e afiná-lo, mas já aqui com uma forte componente também de crescimento e de vendas a nível internacional. Certo. Ou seja, estamos a falar do ponto de vista de desenvolvimento do produto, alguém que tem um produto com um TRL elevado, não é? Ou seja, já Uhum, com desenvolvimento num estado avançado, e que necessite eventualmente de mais capital para melhorias, para demonstração, para continuar o desenvolvimento do produto, mas partindo já de uma base de produto uhum, desenvolvido. Um, exatamente. Regra geral, imagino que vocês também, e que tu estejas habituado ao que já tenha acontecido e que acontece em todas as capitais de risco, o fracasso faz parte da equação, não é? Ou seja, costuma dizer-se, ou existe no mercado a ideia de que, não sei, qual é o número mais indicado, se em 10, vocês precisam de encontrar um, dois, três negócios que corram bem, porque vão pagar os outros Uhum, 7, 8, 9, que possam correr menos bem. Da tua experiência, de alguns fracassos, projetos que possam não ter ido avante por algum motivo, uhum, qual é o sentimento? Bem, por um lado, qual é o sentimento do empreendedor ou dos empreendedores? São pessoas que, regra geral, depois, mais tarde, aparecem com outro projeto, ou seja, que não se deixam abalar, porque o fracasso faz mesmo parte da equação. Provavelmente não há ninguém que tenha, ninguém do ponto de vista mesmo de exemplo das grandes empresas, das grandes empresas de base tecnológica a nível mundial, regra geral, existe sempre uma história de fracassos, um, dois, três, cinco, associada a grandes sucessos que existem no dia de hoje. E recordo-me, por exemplo, do Elon Musk, desde logo, que tem agora mais recentemente o Twitter, mas vários outros projetos, não é? Tesla, SpaceX, etc. E que antes de lá chegar teve outros negócios bem-sucedidos, mas antes desses bem-sucedidos teve negócios mal-sucedidos. E como ele, existem muitos casos que são conhecidos de toda a gente. Como é que, regra geral, nesta fase, tu eh, tens visto como é que os empreendedores, regra geral, reagem a esta situação? Como é que são questões que têm algum tipo de. Como é que é a evolução desses negócios? Quando é que vocês percebem que as coisas não estão a correr bem? Que tipo de métricas, uhum, no fundo, e também, e no fundo isto acaba por ser uma pergunta com várias perguntas, ou uhum. sub-perguntas dentro da mesma. Que tipo de métricas vocês também utilizam, tanto para investir como para monitorizar o negócio, para perceber se ele está ou não no bom caminho? Isto partir do pressuposto que vocês têm também uma gestão ativa, na maior parte das vezes, ou seja, o chamado Smart Capital, como que falávamos no início. Uhum. Como é que isto Sim, funciona? Esta sim. relação de variáveis, Uhum. quais variáveis, quais indicadores, como é que é o processo a nível de monitorização, quando é que percebemos que estamos perante um caso que pode fracassar e como é que se toma essa decisão, e como é que geralmente os empreendedores do outro lado recebem este vosso feedback, se desistem, se desanimam e abandonam o mundo do empreendedorismo, digamos assim, ou se são pessoas que de facto maioritariamente têm aquela índole, e ok, desiste daquele projeto, mas vai pensar noutro e vai aparecer com outro mais tarde. Sim, vou tentar responder a todas. Em primeiro lugar, enfim, o fracasso, vamos definir o fracasso como a empresa fecha, ok? A empresa não continua a sua atividade. E isso pode acontecer por diversas razões, não necessariamente ligadas ao mérito do produto ou do trabalho que está a ser feito, por vezes sim, mas outras vezes não. Razões que podem acontecer. E nós, quando investimos nos projetos, normalmente temos, normalmente não, temos sempre um plano de negócios e normalmente temos o investimento faseado em objetivos, milestones, que são, no fundo, momentos em que avaliamos se as coisas estão a evoluir positivamente
ou não, e por que não. E, portanto, uma das razões para um projeto não ter continuidade é falhar algo no seu próprio desenvolvimento. Por exemplo, não ter uma certificação, não obter uma determinada certificação que se esperava que se obtivesse, ou o produto não funcionou como se esperaria quando teve uma introdução em massa no mercado, ou enfim, pode haver aqui várias razões ligadas diretamente ao projeto, mas depois pode haver outras ligadas, por exemplo, às necessidades de financiamento. É muito normal, e mesmo em projetos que estão a correr bem, portanto, é muito normal um projeto nestas fases ter custos superiores às receitas e por isso eh, vai sempre necessitar de se financiar. Nós, quando entramos, financiamos um projeto com determinados objetivos e durante um período, findo ao qual ou a empresa já tem capacidade de gerar cash flow ou tem que angariar mais capital. E pode não consegui-lo, também por diversas razões, mas a mensagem que eu quero deixar aqui é: existe um rol de situações que podem acontecer, não, nem sempre ligadas ao sucesso, ao mérito do produto ou do projeto, mas também circunstanciais do mercado, de choques de mercado, enfim. E por isso, isso pode acontecer e acontece. E efetivamente nós temos uma missão difícil, que é tomar a decisão, quando as coisas não estão a correr bem, de encerrar projetos, portanto, de encerrar empresas. Já o fizemos no passado. E quando digo nós, é e quando digo nós, é importante perceber que nós somos um parceiro, somos um sócio da empresa e da pessoa em quem investimos. E estamos muito alinhados, com o sócio. Portanto, isto faz-se, obviamente, em conjunto. Não- o nosso objetivo é sempre o mesmo que o da pessoa que fundou a empresa. Por vezes, é importante ter alguém com a experiência que nós já temos, que trazemos também de muitos outros investimentos que fizemos, de saber quando é que se deve parar. Isso é um momento importante, é um momento difícil, mas nós temos que olhar para os nossos projetos e perceber aqueles em que vale a pena reforçar o investimento ou continuar a apostar, e aqueles que não estão a correr bem e que não vale a pena para todos. Portanto, para nós não vale a pena colocar mais capital porque não vai haver nenhum retorno. Para a pessoa que está dedicada também não vai compensar porque está a dedicar o seu tempo, a sua vida a um projeto que possa não ter capacidade de ser implementado. E isso é um momento, faz parte do nosso trabalho e é um momento complexo, porque obviamente que mexe com a vida das pessoas e com a paixão também das pessoas, mas faz parte e normalmente que perguntavas a reação das pessoas. Os fundadores das empresas são os primeiros a ter a sentir estes sinais. Portanto, com o nosso apoio, é um apoio regular, portanto, temos reuniões regulares, enfim, não colocamos funcionários na empresa, mas normalmente temos um administrador ou participamos nas reuniões de administração, e vamos acompanhando as principais métricas dos projetos, que também fazemos questão de que sejam divulgadas e implementado um sistema que se possa ir acompanhando as principais métricas do negócio e, e por isso nunca, quer dizer, não acordamos um dia e percebemos que um projeto tem que fechar, não é? Portanto, vamos acompanhando, vamos falando regularmente e estamos muito, muito alinhados com os promotores dos projetos. Eles, normalmente, e isto é um ponto importante, nós investimos em empresas que tenham uma equipa dedicada, profissional, e com experiência relevante na área. Quando eu digo experiência relevante, não tem a ver com o número de anos, tem a ver sim com o que é que já fez relacionado com aquele projeto que o torna a pessoa certa para aquele projeto, que conexões é que tem,
em que redes é que participa, que histórico é que tem como empreendedor. Portanto são pessoas que estão muito dedicadas ao projeto, e que são as primeiras pessoas a conseguir ver esses sinais na indústria, e conhecem muito bem o seu próprio projeto. E, portanto, normalmente é uma conversa entre as partes e procuramos soluções, em conjunto. Quando a solução é o projeto terminar ali, também acontece e faz parte, como dizias, das métricas do capital de risco. Qual é o tempo médio, geralmente, em que isso acontece? Se é que se pode encontrar um tempo médio, mas há de haver, regra geral, quando isso acontece, é passado, em média, quanto tempo? Meses? Estamos a falar de meses, de anos? Imagino que sejam não muitos anos, não é? Porque senão seria É um assim, nós em servidor. média sim, nós em média nos projetos ficamos ali 5 a 7 anos, eh, em média. Nos projetos que, Bem-sucedidos, não é? sim, pois, nós no passado já investimos em fases mais iniciais, em TRLs inferiores, e aí, nesses casos, há ali 2, 3 anos de desenvolvimento de produto, em que, por exemplo, principalmente na área médica, em que estamos ali 2, 3 anos a desenvolver o produto e ainda, não, ainda há alguma incerteza sobre a capacidade do produto passar em testes clínicos ou em determinadas certificações, ou passa ou não passa, não é? Se não passar, enfim, pode ser difícil de corrigir e custoso também, e esse é um momento em que há aí uma avaliação e uma decisão de continuidade ou não. Noutros projetos, em fases mais maduras, normalmente o principal fator que leva à continuidade, ao crescimento do projeto ou não, tem a ver com o financiamento e com a capacidade de gerar determinado cash flow. Portanto, se nós trabalhamos uma ronda de investimento, vamos imaginar, de 1 milhão de euros, em que se pressupõe que a empresa, ao final desses 24 meses, seja capaz de vender 1 milhão de euros, e depois ela, afinal, só vende 100 mil euros. Temos ali um déficit de 900 mil para corrigir. E por isso é preciso levantar mais capital. Se a empresa não consegue levantar mais capital porque hum, a indústria mudou muito, os investidores não querem investir mais naquela área, ou não acreditam que a empresa seja diferenciadora já naquela fase, temos um problema, porque não temos capacidade de manter a estrutura de custos da empresa e estamos longe da faturação objetivo. E nesses cenários, há algumas alternativas, nomeadamente a aquisição por parte de outra empresa, por exemplo, que muitas vezes pode acontecer. Portanto, nem quando eu digo um projeto terminar, não é necessariamente fechar as portas e vender os seus ativos e despedir as pessoas, né? Pode haver ali um passo intermédio em que existe uma absorção dessa empresa por outra empresa, ou uma reformulação grande da empresa, mas que para nós deixa de fazer sentido e nós vendemos a nossa parte, por vezes até ao próprio fundador da empresa, porque depois já não faz sentido para nós o tipo de negócio que se está a fazer. Certo. Mas é comum, é verdade. Faz parte, e as pessoas, acho que tínhamos esquecido uma das perguntas, como é que as pessoas reagem. Ahm, não é fácil, obviamente, quando se dedica um determinado número de anos, a um projeto, e chegamos à conclusão que não vai ser por ali, mas normalmente as pessoas que também tiveram a ambição e não queria dizer coragem, mas a ousadia de muitas vezes despedirem-se das empresas onde estão e começarem o seu próprio projeto, também têm consciência dos riscos que estão a correr, e têm um espírito normalmente combativo, portanto, se não for aquela oportunidade, Acabam por voltar, não é? podem voltar, sim. Também não, também, quer dizer, às vezes também é preciso enquadrarmos, também não é.
Não temos aqui casos de pessoas que todos os anos começam um projeto e também não há esse grau de liquidez que muitas vezes vemos na realidade americana, de pessoas que começam 3 4 5 projetos em poucos Certo. anos e depois têm um unicórnio. Enfim, é preciso perceber que a indústria é diferente, a maturidade é diferente, o capital disponível é diferente, na Europa em geral, não é só em Sim. Portugal, Mas em Portugal mas ainda mais, né? Ainda mais se sim, nota essa. Apesar da evolução dos últimos anos, claro. nota-se que claramente quer chegar. E a nível de cultura também se nota muito, ou seja, eu sinto que enquanto sociedade, portanto, nós somos muito avessos ao risco, não é? Nos Uhum, meios mais pequenos, sobretudo, quer dizer, em conceito geral até, somos muito pouco tolerantes ou intolerantes ao falhanço, não é? O tal falhanço que falávamos, ou ao fracasso que falhávamos, que faz parte, uhum, não é? Só mesmo nesta comunidade, neste ecossistema, digamos assim, que é, quer dizer, uma franja, uma nanofranja da sociedade, se é que lhe podemos chamar assim, é que existe este espírito de que, e que hoje em dia nota-se nos novos empreendedores, que o falhar faz parte e se falhar não é o fim do mundo. uhum, Há o espaço ou para voltar ao mercado, ou para voltar ao mercado de diferentes formas, não é? Para os próprios empreendedores podem voltar uhum, depois em projetos deles, ou sem ser projetos deles. Geralmente estamos sempre a falar de pessoas talentosas, que de algum modo tiveram um projeto que em determinado momento foi promissor, pode, não é? Como já disseste, por diversos motivos não correr bem. Mas nota-se, pelo menos eu tenho essa percepção de que nesta nanofranja do mercado que representa aqui este ecossistema de inovação que existe em Portugal, portanto, as pessoas já estão um bocado alinhadas, eu diria, mais próximas do mindset americano, portanto, se é que podemos comparar, não é? Do que propriamente do resto da sociedade civil em Portugal, que aliás, as próprias famílias dos empreendedores e tudo mais, muitas vezes não compreendem as suas opções, porque às vezes o trajeto mais óbvio é uhum, ou aquilo que nos ensinam quando somos pequenos. Eu acho que isso é transversal, quer nas escolas, quer, regra geral, as famílias, estudem, uhum. tirem boas notas, façam aquele caminho né, de sala em sala, como diziam dos meus últimos convidados, até portanto, serem Uhum. formados, seja uma licenciatura, um mestrado, o que seja, com uma boa nota, vão trabalhar para uma multinacional ou para uma. E pronto, e o Pois. vosso caminho aí serão bem-sucedidos. E é aquele projeto, não é? Ou aquele Uhum. trajeto, melhor dizendo, que é o trajeto que eu acho que está que é o trajeto mais vendido desde que somos pequenos. Ou seja, não existe a tal cultura de, bem, que é importante é, mais do que os diplomas, é o conhecimento. Obviamente que Uhum. é sempre é importante passar por determinadas organizações, por um lado, a nível há sempre aprendizagens que se podem tirar das grandes estruturas, mas também é importante empreender e fazer coisas que achamos que podem ter impacto, não é? Porque no fundo estamos sempre a falar de Sim. negócios que têm impacto, seja no Sim, mercado onde sim. atuam, na sociedade, de uma forma geral, estamos sempre a falar de projetos impactantes e que Sem serão dúvida. tão mais bem sucedidos, não é? À partida, quanto maior for o seu impacto. Uhum. Bem, Sim, bem, há aí uma consequência direta, que ainda não falamos, porque temos estado mais focados nos empreendedores, mas essa cultura tem uma consequência direta para nós, que é os nossos investidores, portanto, o capital disponível, para investir no capital. Portanto, de onde é que vem o nosso capital? Vem nos investidores dos nossos fundos. E efetivamente não existe uma política, uma cultura de investimento nesse tipo de ativos, não é? De fundos de capital de risco por parte de muita gente. Há um número muito limitado de pessoas em Portugal que aloca uma parte do seu património a este tipo de investimentos. certo. E, E isso é gritante, não só portanto, nas famílias, como nas empresas, nos fundos de pensões, etc., que não, o capital alocado é muito inferior a outras realidades.
Isto significa que há pouco capital alocado a este tipo de investimentos, não é? Isso é uma consequência direta para nós e indireta para os empreendedores, porque depois existem menos fundos e menos capital disponível para investir nos seus projetos. Certo. Para além disso, diretamente ligado à questão que falavas das carreiras. Parece-me que já é evidente hoje que as carreiras estão muito diferentes, principalmente nas gerações que estão agora a terminar as suas formações. As prioridades estão diferentes. E também tudo o que tem acontecido nos últimos anos, a nível de empreendedorismo em Portugal, também já dá pelo menos uma noção do que é o outro mundo. Portanto, eu acho que hoje em dia já as pessoas pelo menos já têm conhecimento do que é ser empreendedor, já veem casos de sucesso, já veem como é que funcionam, já existem bastantes startups com capacidade para ser muito mais atrativas que as multinacionais quando estão a recrutar, não só ao nível da sua filosofia, do seu impacto, como falavas, que é muito importante, mas mesmo até em termos financeiros, a capacidade para recrutar, principalmente em áreas tecnológicas. Mas de facto eu acho que mesmo as próprias pessoas que terminam as suas formações têm prioridades diferentes hoje em dia.